Abençoa, Pai, esses recursos e que eles sirvam para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Aleluia, aleluia. Pastor Vinícius tem algumas camisetas, eu também tenho algumas ali. Traz aqui. Interrompemos a nossa programação em virtude do programa eleitoral gratuito Rede Super, inspirando você. Sem pastoreio nem sozinho. Quinta-feira com o pastor Rony, está sentado ali. Tem o nosso querido, junto com o pastor Diogo também, o Pra Lá das 10. Começa Pra Lá das 10, né? Aqui no tabernáculo, é uma bênção esse culto. Sexta-feira tem com o pastor Wallace, pastor Flavinho, tem o culto Cesta Básica. Aqui mesmo, aqui mesmo. Sabadão nós temos nosso culto de jovens aqui, que está sempre comigo, pastor Richard. E domingo, pastor Vinícius Zulato, com o culto Cristo Vivo, 21 horas. Então você pega assim, isso fora as células, fora as programações. Tivemos sábado a nossa festa dos namorados. Alguém aqui foi? Gente, a nossa festa foi muito louca. Quem não foi, perdeu demais. Ai, pastor, mas essa área da minha vida machuca. Então nós vamos pregar sobre isso. Acabar de machucar ou acabar de sarar. Amém? Amém? Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 6, verso 16. 6,16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ele a desprezou em seu coração. Verso 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto em frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas eu serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Eu tenho notado que existem pessoas que a espiritualidade delas, ela é doente. Davi foi o maior adorador que já existiu. Davi estava num dos cultos mais alegres, era o Confra. Davi estava pulando, saltando, dando um salto mortal, gritava. Davi estava louco, por quê? Porque era um cara que ele vivia Deus muito intensamente. Muito doido por Deus, Davi era. Eu fui a Israel, eu me lembro que um dos momentos mais lindos em Israel é quando eu fui no túmulo do rei Davi. Você põe a mão no túmulo e fala assim: mentira que eu estou aqui no túmulo do maior adorador que já existiu. Só que era uma espiritualidade que não conseguia ir para todo lugar. Davi pulava, saltava, gritava diante da arca, mas dentro da casa dele, essa espiritualidade não funcionava muito. E eu quero hoje falar um pouco sobre para os casados e para os solteiros. Porque o objetivo do diabo é fazer com que a gente seja assim, essa pessoa que na igreja é uma bênção, sobe o monte, ora, expulsa capeta, essa pessoa assim, até que vence na vida profissional, mas que quando fala de vida sentimental e sexual, nós somos a derrota ambulante. E eu conheço muita gente mesmo, que parece que quanto mais ora, quanto mais busca, quanto mais lê a Bíblia, mais arrebentado está nessa área da vida. Independente dessa fofa estar na mão esquerda ou não. Eu fui outro dia numa reunião, só tinha jogadores de futebol. Gente que todo mundo aqui conhece, jogadores famosos do Brasil. Cheguei lá no culto, aí falei: gente, vamos orar? Quais são os pedidos de oração? Você, jogador famoso? Minha renovação de contrato. E você, bonitão? Eu não estou muito bem com o técnico. E você? Eu torci o joelho. E você? Aí eu falei assim: e que hora que nós vamos parar de falar mentira? Eu vou voltar aqui de novo, vocês vão falar a verdade, ok? Então vamos. Você? Meu casamento está ferrado. E você? Meu casamento acabou. E você? Meu casamento arrebentou. E você? Eu estou todo arrebentado e o casamento também. E falei: então vamos orar. Não precisou de orar, porque eu não consegui orar.
cada um foi falando e já foi abrindo o bué a chorar, e todo mundo chorando, e eu tive que explicar para eles que ali não era jogo de futebol, que não tinha plateia assistindo, que ninguém estava nem aí para nada, eles são muito bonitos e muito jogador lá no campo, mas ali, diante de Deus, não adiantava uma espiritualidade falsa, não adianta a gente pular diante da arca e depois brigar com a vaca. Quem acredita que Deus quer fazer a gente feliz nessa área da vida? Então eu quero falar algumas coisas para os casados primeiro. Essa história aqui é uma das histórias de terror mais tristes do mundo. Nós vemos aqui o maior adorador, nós vemos na Bíblia um homem mais sábio, nós vemos na Bíblia o homem mais forte, todos eles derrotados nessa área. Todos. Então eu peguei o exemplo de Davi. Podia falar de Sansão, eu gosto até mais de falar de Sansão, porque ele é desastre completo. Davi é desastre 90%. E Salomão também é outro que é desastre, mas é mais camuflado. Mas assim, Davi me choca, porque o cara sai do culto e ele entra em casa, e o que aguardava ele em casa, e o Davi que estava dentro daquela casa, não tinha nada a ver com o que ele tinha acabado de viver na sua fé. Então, primeiro erro, primeira coisa que eu vejo, se a gente quer ser feliz, se a gente quer deixar o Senhor abençoar nosso casamento, a nossa caminhada com Ele, amanhã é dia dos namorados, não adianta amanhã ser dia dos namorados e você ter uma aliança na mão esquerda, se você não está bem com a pessoa que Deus te deu. Deus quer você feliz, feliz. Vocês já pensaram que Deus trabalha mais do que nós para ver a gente feliz? Por isso que Deus fica nervoso quando um casal não está bem. Porque Deus fez isso para colocar o casal junto. Aí eles não estão bem. Deus fala assim, aí não adiantou. Era melhor ficar solteiro essa morrinha. Fazer campanha para casar, agora está fazendo campanha para matar o outro. Deus muda o bem, muda o bem, muda o bem, muda o bem. Não tem que mudar o bem. Inclusive eu tenho uma notícia para te dar. Quem tinha que mudar, veio no culto hoje. E a minha mulher não veio. Patiguel, um beijo, filha. Ela não está vendo, não. Ela não está vendo, que ela é bem mais crente que eu. Primeiro erro que eu vejo nesse casamento: não havia casamento chamado. O Davi era um doidão. Era um menino do morro, simples, perrachado, criado no meio de fezes de animal. E o cara me casa com a filha do rei, caramba! Nada a ver. Já imaginou ser o caso com uma pessoa que não me deixa ser pastor? Com uma pessoa ciumenta, possessiva, chata, que só aceita comprar em um shopping de Belo Horizonte? Eu não vou nesse shopping. Davi, no culto, pirando o cabeção. Cadê esse raio dessa mulher? Em casa. Eu não vou pro culto assim, tá calor. Chega lá, não tem onde estacionar. A minha unha de gel que eu acabei de pôr. Nojenta, chata. Preste atenção. Você não pode errar na escolha. Porque se você casar com uma pessoa fantástica, linda, bonita fisicamente, com dinheiro e até crente, mas que não compartilha do chamado de Deus, pega alguém parecido com você, pronto, para com essa morrinha. Não fica caçando um troço muito diferente, não. Um casamento onde um era doidaço, um acabava o culto e beijava e abraçava todo mundo, e o outro trancafiada, a Lady Di lá dentro do castelo, nojenta. Davi era simples demais, velho. Davi podia ver uma laje, que ele já comprava meio quilo de asa de frango. Davi era um moleque simples. O cara pulava e saltava com todas as forças diante da arca. E a nojenta da mulher, em casa, na janela, uma espiritualidade na janela. Deixa eu ver a fé de todo mundo aqui. Credo detesto. Tá pulando para que essa palhaçada? Para que tá gritando? Sabe o que a gente começa vendo aqui? Um cara não tinha nada a ver com a esposa e os dois estavam tentando misturar água e óleo. Pede a Deus uma pessoa igual a você. Jesus, me dá um negócio parecido comigo. Às vezes você é feio e está pedindo um negócio maravilhoso para Deus. Para isso que tem feio no mundo. Pede um mais ou menos igual a você. Estou falando sério. Inclusive eu tenho um aviso para dar para os irmãos bonitos da igreja. Os irmãos feios estão orando para vocês namorar logo, para ver o que sobra.
Eu não estou brincando. Quem que foi que me falou isso essa semana? Um dos meninos que está aí sempre comigo da mocidade falou assim, fulano, falou o nome de um rapaz aqui da igreja bonito, falou, fulano namora, cara. Eu falei, o que você está esperando aí namorar? Eu falei, para ver o que sobra depois do... Pega alguém que você tem uma afinidade de coração. A minha mulher é doidona igual eu, foi para a festa lá dos namorados, ficou comigo no altar até 4 da manhã, cantando e dançando. E se eu caso com um trem nojento? Ai, você vai embora para casa que hora? Não vou para casa, você vai para o altar comigo. Primeiro erro que eu vejo nesse casamento, uma incompatibilidade de chamado, de jeito. Mical não tinha problema de ser do jeito que ela era, mas ela tinha que casar com gente dela. É um problema você querer que não é para você. Que não é para você, não enfia não. Oh Deus, entrega Mical para alguma coisa aí, eu não quero essa mulher. Segundo erro que eu vejo aqui, uma preocupação exagerada com os de fora. Casamento, gente, é para preocupar o homem e a mulher. E o resto, conversa com a minha mão. Uma das piores coisas que pode acontecer num casamento é interferência. É os Galvão Bueno, ficar narrando sua vida. E aí eles vão sair de férias? Não, o problema é nosso. Vocês vão ter filho quando? O dia que ele sair da nossa barriga. O que vocês vão fazer? Aí começa todo mundo querer enfiar na sua vida. Mical estava com a seguinte preocupação: o que as servas dos servos de Israel vão pensar do meu marido poderoso pulando? Ela tinha que pensar o seguinte: eu sou nojenta, eu tenho que mudar. Não, ela estava preocupada o quê? Que o povo lá da rua estava achando da imagem do marido dela. Nós temos que tomar uma decisão. Seguinte, se nós vamos continuar dando uma mão de cal nos nossos relacionamentos, mas uma hora eles vão cair, ou se nós vamos deixar as rachaduras aparecer, mas nós vamos resolver o problema. Ninguém quer falar. O pastor Márcio aqui nesse púlpito, ele fala uma frase, ele diz: quem não confessa tentação, uma hora vai confessar pecado. Ninguém confessa que o casamento está ruim. Ninguém quer falar. O problema do casamento não era as servas. O problema do casamento não era o que ia sair no estado de Minas de Israel, a foto de Davi pulando igual um macaco doido. Não era esse o problema. O problema é que Mical estava preocupada com a reputação do casamento e não com o casamento. Os 3 primeiros anos meus de casado foram dificílimos. Eu apelidei esses 3 primeiros anos de Jason versus Fred Krueger. Foi muito ruim. Eu e minha mulher não sabíamos nada de casamento. Hoje nós estamos aprendendo um pouquinho. Daqui a 2 semanas a gente faz 19 anos de casado. Mas é todo dia tendo que reaprender. Você chegar para alguém e falar assim: não estou bem, preciso de ajuda. Não. O que os de fora vão pensar? Eu tenho uma frase seguinte: mande a sua reputação para o inferno, senão ela te manda para o inferno. Aí o meu casamento ninguém pode saber, porque eu sou líder de célula, eu sou poderoso, magnífico da igreja, eu já chego no culto dando Hadouken em todo mundo, então todo mundo me acha demais. E aí o que vão pensar de mim se descobrir? Problema! É o problema! Nós temos que parar com isso. Chegar no médico: ô doutor, eu não vou falar que eu tenho. Então sai daqui. Adivinha? Não sou mãe de nada, não vou adivinhar. Por isso que eu gosto de trabalhar com adolescente e jovem. Você olha no olho dele e fala assim: tudo bem? Ele fala assim: não, estou ferrado. Ontem eu estava na pornografia. Adulto está arrebentado. Chega ninguém, pode ser a paz do Senhor e Salvador. Vai mentir lá no inferno, porcaria. Você está todo arrebentado. Não tem paz nem por você, nem do Senhor, nem da senhora, para dar para ninguém. Essa semana um jovem queria me entregar o álbum de casamento dele. Eu falei: o que eu vou fazer com isso? Ele falou: não, porque o meu casamento está acabando e eu queria... Eu falei: não quero não. Você que fez ele, fica com ele. As fotos aí são suas. Abre a sua vida e fala assim: temos um problema, e o nosso problema não é o que os de fora estão pensando, o nosso problema é nós dois resolver a nossa vida aqui dentro. Terceira coisa que eu vejo nesse casamento aqui: quando os problemas vieram, um ficou com o problema contra o outro, e não do lado do outro contra o problema. Mical, quando viu uma situação difícil, ela se levantou contra Davi, e não contra o problema. É engraçado que no casamento, muitas vezes a gente só quer jogar o problema na cara do outro. Aqui é o problema, a gente não quer resolver, a gente só quer vencer o diálogo, a discussão. E Mical simplesmente chegou na hora que ele entrou em casa,
embrulhou o problema, se jogou na cara dele. Aqui o que você fez? Ó, paf! Acabou. Nós temos que aprender a dar as mãos um ao outro para vencer o problema. O problema que é parar a minha vida e a sua. Por exemplo, problema financeiro. Quantas vezes eu e minha mulher ficamos sem dinheiro? Teve momentos que eu e minha esposa nos viramos um contra o outro. Muito ruim isso. A gente apelava, mas você tomou aquela decisão lá atrás, por isso que a gente está colhendo isso agora. Mas você também, eu te perguntei, você não falou nada. A solução mesmo não vinha. Os dois não souberam entender a diferença. Eles acharam que vencer um argumento era mais importante do que vencer o coração do outro. Outro problema que a gente vê aqui é o ciúme, a desconfiança e a imaturidade. Essa menina tinha uma crise de ciúme muito grande. Ela não sabia dividir o marido com ninguém. Uma frase que eu tenho falado para os jovens é o seguinte: Deus tinha um filho só e Deus dividiu esse um filho que ele tinha com todo mundo. Quanto mais você segurar uma coisa só para você, mais você perde essa coisa. Mical, na verdade, ela queria Davi só do lado dela. Viu, você moça que está aqui dentro pedindo a Deus para casar com um pastor? Reveja essa oração sua aí, por favor. Você não tem estrutura para ver um monte de mulher no final do culto vir conversar com seu marido e ele chegar em casa com camisa toda marcada de batom, que elas vão te abraçar e virar o rosto. Você não tem, e está pedindo um troço todo errado para você. Você é ciumenta. Conversei outro dia com uma jovem e falei assim: você podia fazer um favor para o mundo? Ela falou o quê? Não namorar. Um bom tempo. Ela falou por quê? Eu falei, porque você não pode. Você é o ser mais ciumento que os meus olhos já viram. Você vai arrebentar o miserável que cai na sua conversa. Você não namora não? Promete, pega na minha mão, vamos fazer um pacto nós dois. Você não tem estrutura. Você tem tão baixa autoestima que você acha que tudo que Deus te dá, você vai perder. Então deixa Jesus te tratar. Vai para Moriá, vai para os Escolhidos, vai para a Estância, vai não sei para onde você vai, para Nova Jerusalém. Resolve lá. Depois você vem melhorar ou piorar a vida de um rapaz. Amém? E ela falou assim: não sei não. Eu falei, eu sei. Estou te falando como um irmão mais velho, você é muito ciumenta. Mical estava com a crise de ciúme de Davi no casamento, gente. Ô Jesus amado, libera essa pessoa querida para ele servir ao Senhor. Amém? Se alguém quiser trair, vai trair de mão dada. Esses casal que ficam, onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Cadê seus recadinhos? Deixa eu ver seus recadinhos. Isso chama demônio. Escapeta do inferno que faz isso. Não é subproduto não, é o demônio. Um amigo meu, a esposa dele muito ciumenta, e ele um dia estava num lugar e aconselhando uma mulher, acabou assim de pé no fim do culto. Aí ela chegou e falou assim: quem que é essa aí? Só que foi assim a milésima vez que ela perguntou, todo ser feminino que chegava perto. Aí ele não aguentou, falou assim: é ela que eu vou trair você se você continuar me enchendo a paciência. Sério? Falou, lógico que não. Porque eu não aguento mais essa. Eu acho que você está querendo que eu responda isso, então eu vou responder toda vez. Não, essa é minha amante, tudo bem, uma amante. Essa aqui é minha mulher, mulher. Porque você está vendo uma amante em toda mulher, então eu acho que eu vou começar a apresentar toda mulher para você como minha amante. Para, mulher nojenta, eu sou seu trem ruim. O que mais a gente vê nesse casamento? Crítica à família. Davi era muito doido. Quem já viu mulher desaforada? A mulher diz, olha, Mical não foi para o culto, mas ela foi para a porta receber Davi. A Bíblia diz que ela foi recebê-lo. Quando Davi entrou, olha o que ele falou: muito bonito, rei de Israel. Pulando na frente das piriguetes do país. Você acha que eu estou dormindo? Estou te assistindo aqui de cima, tá? Gente, quem estava no culto? Quem estava no culto? Não, quem estava no culto? Davi estava no culto, ela não estava, ok? Quem era para ser o mais espiritual dessa história? Eu considero Davi pior nessa história que Mical. Porque Davi tinha que ter pensado assim: essa mulher não está bem, o pai dela é Saul, então já está tudo errado.
eu vou dar um crédito para ela. Ô minha filha, você não está bem, amanhã a gente conversa, toma um maracujá. Não. Sabe quem falou para ela? Escuta, eu pulei diante do rei, que teve nojo do seu pai, e daquela raça, daquela família nojenta sua, e eu pulei diante do Deus que me escolheu ao invés da sua família, e vou pular de novo. E essas servas piriguetes que você falou, vão me aplaudir por causa da minha loucura por Jesus. Sabe o que eu vejo aqui? Um desrespeito à família do outro e um desrespeito ao diálogo. Hoje nos casamentos não há diálogo, existe rosnado. Ninguém quer consertar nada, só quer ganhar no bate-boca. Você vê bem, Davi era para ter calado a boca. O que Mical tinha que ter feito? Fofo, você chegou do cu, tá tão suado. Que perna tão máscula sua que eu te vi pulando. Senta aqui no sofá, mamãe vai pegar um suco, mas morta de raiva. Pode ficar morta de raiva, mas você tem que ter sabedoria. Aí senta Davi, vai fazendo uma massagem no pé dele, ele tomando um suco, fala assim: vidinha, deixa eu te falar uma coisa. Próximo forró que tiver aqui em Israel, próximo confra, na hora que o Thales estiver cantando para a arca assim, de braços abertos quero te receber, nessa hora que você estiver pulando, ou pula mais com os nobres, assim, mais reservadamente, ou não dá tanto espetáculo, que eu fico com medo da população depois não te respeitar como rei. O que você acha? A mulher sabe, ela não fala nenhuma frase com ponto final, ela termina tudo com interrogação. Ela está certa em tudo, mas ela gosta de fazer o homem dela falar assim: ó, certa está a serva de Jeová. Um não soube falar, o outro não soube responder. Ela podia ter alguma razão naquilo que ela falou, mas o Davi já veio com 4 pedras na mão, e os casamentos hoje estão assim, sem diálogo. Não há flexibilidade de lado nenhum. Antes do Mineirão ser reconstruído aqui, refeito, não sei o que eles fizeram com ele lá, o Mineirão estava tremendo muito na hora dos gols. A prefeitura falou assim: gente, o Mineirão tem que tremer, porque ele não cai exatamente porque treme, que ele é flexível, ele balança. Sabe por que os casamentos hoje terminam? Sabe por que muita gente amanhã não tem muito o que celebrar, mesmo sendo casado? Porque na hora que o peso vem sobre o casamento, não há flexibilidade. Então um lado é durão, o outro lado é durão. Na hora que os problemas vêm, racha no meio. Ninguém cede, ninguém fala perdi, ninguém fala perdão, ninguém fala eu vou repensar, ninguém está disposto a nada. Aí o que nós temos? O maior adorador do mundo, num casamento ferrado, arrebentado. O que mais a gente vê aqui? Exatamente falta de perdão. Mical e Davi não resolviam os problemas, eles deixavam tudo enterrado com um palmo só. Aí passava o tempo, ressuscitava aquele monte de defunto com o tempo. E vinha todo mundo atacando, arrebentando, matando, gritando. Quem sabe Deus não está dizendo para alguém aqui sair numa segunda lua de mel. Quem sabe Deus não está dizendo para alguém aqui parar com as brigas dentro de casa, porque os filhos estão olhando. Sabe qual que é um grande problema dos casamentos? É que chega uma hora que muitas vezes o pai e a mãe dá para o filho a mesma importância que dá para o cônjuge. Nunca faça isso. Um filho nunca teve nem nunca terá a mesma importância do cônjuge. Viu, mãe? Seu filho é lindo, é fofo. O meu filho é lindo, é delicioso. Mas ele não é a minha mulher. Se eu tiver um AVC, o Senhor me livre e me guarde. Se eu tiver mal de parto, se eu for atropelado, quem vai trocar minhas fraldas de fezes não são os meninos. Eu sei que pode chegar um dia ainda que o meu aniversário seja um peso na vida dos meus filhos. Ai, temos que ir lá na casa, né? Nossa, pai, mas eu estou tão cansado hoje. Mas papai está fazendo 72 anos, temos que ir lá. Ai, nem compramos nada. Aí vai lá, todo mundo assim, meio aborrecido. E aí, pai, parabéns pra você. Tenho que ir. Olha, querida. Sabe quem vai me suportar? Minha mulher. Só que sabe o que a gente faz? Dá moral para todo mundo, menos para o cônjuge. A pessoa que você mais tem que honrar nessa vida é seu marido e a sua mulher, você casado. Menino é agregado.
agregada. A hora que tiver comida dentro de casa, come o marido e a mulher. Sobrou para os meninos. Oh, que bênção, vem cá. Sobrou, gente. Eu vou cuidar de quem cuida de mim. Eu não vou cuidar dos meninos que quando der 20 anos de idade vai dar uma banana para mim e vai conversar comigo só no FaceTime, não. Ô Lucinho, você não ama seus filhos? Não, amo demais. Mas eu amo minha mulher muito mais. Há 19 anos que esse trem me atura. E eu sou chato. Eu sou chato. Ela sabe o tanto que eu sou. Então, não é brincadeira. Eu estou aqui falando para vocês algo que eu sei que alguém pode discordar, mas não tem problema. Sabe qual que é o resultado desse casamento aqui? Leia o último verso. O texto diz assim: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, não teve filhos. Você sabe que vou traduzir isso aqui para a Bíblia da linguagem de hoje, segundo Lucinho. E o casamento de Davi e Mical foi a maior frustração, a maior arrebentação, não prestou para nada, porque não ter filhos na época do Velho Testamento era o equivalente a não ter a bênção, a graça de Deus sobre o relacionamento. Não teve filhos significa, e Deus olhou para Davi e Mical e vomitou, detestou o que viu, tanto de Mical e talvez mais ainda das atitudes de Davi, que era o bonitão gostosão espiritual, que pulava diante da arca, que profetizava, e aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que você vai levar desse culto aqui, lá para sua casa hoje? O que você vai levar para sua mulher, para seus filhos? Quantas vezes eu, Lucinho, meus filhos e minha mulher esperam assim, vamos ver, o papai pulou e gritou, vamos ver o que ele vai chegar aqui em casa, o que ele vai trazer? Será que ele vai dar um beijo na gente? Será que a presença do Espírito Santo amansou aquele gênio indomável que ele tem, aquela língua doida? Como é que ele vai abrir a porta? Você sabe que cachorro tem sensibilidade espiritual, né? Tem cachorro que quando você abre a porta assim, o cachorro vira um pó, ele some. Fala assim, chegou meu dono, meu Deus do céu. Diante da arca gritando, diante da arca celebrando, mas aí chega dentro de casa, o que tem armado? Uma mina terrestre, um problema sério. Nenhuma das famílias da nossa igreja são famílias que vão sofrer e ser cobaia nas mãos do diabo nessa área. Eu vim aqui nessa noite profetizar para você, se tem alguma coisa que não está legal no casamento, Cristo está dizendo para a gente com esse dia de amanhã, não é admissível. Ô, gente, o casal tem que fazer sexo. Casal casado, Jesus, estou falando de casamento aqui, meu Deus. Sabe por quê? Deus tem o maior trabalho para casar alguém, para os dois ficar olhando um para a cara do outro. Aí Deus fala, olha como é que Satanás trabalha. O solteiro que não pode, quer. E o casado que pode, não faz nada. É a mesma raiva que Deus tem de quem não entrega a vida para Jesus. Porque Deus fala assim, eu tive o maior trabalho de abrir mão do meu filho, de vê-lo sofrer, morrer naquela cruz, para a pessoa olhar para ele agora e falar assim, depois. O cara está sentado na sala, assistindo futebol, a mulher passa de baby doll e fala assim, depois, Senhor. Toda hora está aqui em casa mesmo. Aí, você chega no trabalho, o seu chefe te elogia. Acabei de atender uma jovem, 1 ano e meio de casada. Brigou com o marido em casa, chegou no trabalho, o chefe pegou o queixinho dela e falou assim, o que um rostinho lindo desse está fazendo triste? E naquela mesma noite os dois foram para o motel. Ai, como eu gostaria de contar tudo, 10% do que eu ouço, do que eu vejo. O Senhor quer sarar os casamentos, amém? Não é para a gente terminar infrutífero e triste, arrebentado igual Davi. É para a nossa espiritualidade ser ainda mais forte dentro de casa do que diante da arca do Senhor e na igreja. Quem quer uma família estruturada, feliz, alegre, onde o nome de Jesus é exaltado? Quem quer? Quem quer uma família sem gritaria, sem confusão, sem acusação, sem maledicência, sem adultério, sem traição? Quem quer? É possível! É possível! Deus quer dar isso para a gente, Ele quer nos entregar isso. Por quê? Porque é desejo do coração dEle nos ver bem, nos ver felizes. Eu quero falar alguma coisinha aqui agora para o solteiro e aí nós vamos orar. Solteiro? Tem solteiro aí?
Ainda tem gente querendo casar aqui. Eu já contei para vocês o dia que eu estava no meio do culto. Aí eu falei assim com os jovens assim no culto assim: ô gente, quem aqui não pensa em casar, vem aqui na frente, que eu quero fazer uma oração por você. Quem sabe se o casamento do seu pai e da sua mãe foi tão terrível, e aí você tem medo de casar e não quer casar, vem aqui que eu quero orar por você. E virei para o grupo de louvor e falei: toca a música tal. Quando eu voltei para cá, eu falei: não gente, não é dinheiro que eu vou dar. Tinha 156 jovens no altar. Você tem que entender que uma família que não está bem, não é problema só dela não, porque ela lança um sinal terrível para as gerações futuras. Um filho que vê o marido e a mãe gritar e brigar, vai sendo plantada dentro dele uma semente assim. Sabe uma pergunta que eu tenho respondido dos jovens evangélicos? Muitos têm me dito assim, sim, eu tenho que casar mesmo? Eu só vou casar por causa do meu desejo sexual, porque se não fosse eu não casava não. Então eu tenho algumas coisas rápidas para falar para o solteiro. Primeiro, solteiro, pare de idolatrar o sonho de casar. Você vai casar. Quem quiser casar, vai casar. Como é que você sabe, Lucinho? Por uma questão que o meu amigo André Valadão fala o tempo todo de fé. Vida sentimental feliz é uma questão de... Engraçado que a gente aplica a fé para cura divina, para expulsar demônio, para orar em línguas, para pregar. A gente não aplica fé quando se trata de vida financeira, vida sentimental. A gente fica assim, será? É bem capaz mesmo de Deus ter resolvido o nosso maior problema no mundo, que era o pecado, e não resolveu um problema muito chulé, que é a nossa vida sentimental. A gente está dizendo para Deus: Deus, o Senhor não tem condições de resolver, essa área é muito complicada. Ele racha de rir. Ele controla as marés, ele não vai controlar quem chega perto de você? Ele diz para as estrelas: para de brilhar, morre agora depressa. Ele não tem como tirar um desejo, um sentimento de uma pessoa que você tem dentro de você? O problema é que a gente idolatra o sonho de casar. E tudo que você dá muito valor, parece que a gente não conquista. Já viu aqueles pesadelos que você está correndo e não sai do lugar? Quem já viu? Todo mundo tem esse pesadelo, não fala que não tem não, que você tem. Todo mundo. O bandido sai do lugar quando ele está correndo no sonho, mas você não sai. Então parece que a pessoa quer casar, e quanto mais ela quer, mais amiga da titia ela fica. É terrível. Como é que termina a novela? Todas as novelas, com 3, 4 casamentos. Por quê? Porque para a pessoa sem Deus, o casamento é o ponto máximo da vida humana. Deus dá risada, Deus fala assim: nunca que um casamento vai ser o ponto máximo da vida humana. Eu já falei com a minha mulher, minha filha, os cultos que eu prego e eu vejo aquele monte de vida entregando a Jesus, para mim é mais especial do que o dia que eu casei com você. E ela acha, porque ali eu estou me unindo com ela, mas quando eu vejo vidas vindo à frente, eu estou falando de uma mudança eterna. Eu estou falando de gente que está saindo do inferno e indo para... Eu vou te falar um negócio que é maior do que o meu casamento. O dia que nasceu meus filhos, mexeu mais comigo. Não, pastor, eu nasci... Sabe por que tem muita gente frustrada no casamento? Ele planeja a vida só até casar. Eu nasci para casar. Ai, fica esse trem a vida inteira. Aí ela não fez um plano depois de casar para frente. Aí casa e fala assim: agora eu ainda tenho 2, 3 terços da minha vida para viver, mas e agora eu vou virar o quê? A lua em torno da... Eu vou ficar gravitando em torno desse imbecil aqui pro resto da vida. É isso que você vai fazer. Mentira. Você sabe qual que é a causa número 1 de divórcio no mundo hoje? É que a pessoa casa e descobre que não curtiu a vida de solteira, aí ela quer voltar a ser solteira. E você que é solteiro está podendo curtir, não curte. Não fica fissurado com esse negócio de casar não. Você pode orar, mas não fica doido. Ai. Nivela o casamento com as outras bênçãos. Deus, estou querendo uma viagem para o exterior, estou pensando em fazer um negócio com meu cabelo aqui muito doido, me abençoa. Estou querendo ver se eu vou no campo ver um jogo de futebol, estou querendo trocar de casa. Deus, também no meio disso aí também eu estou querendo casar. Provérbios 18, 22 diz: quem encontra uma esposa encontrou uma bênção, não é a bênção. Encontrou uma. Passe a ver o casamento como Deus vê. Não é a resposta da sua vida, não é a solução dos seus problemas. Inclusive, se você casar doente, você adoece quem está com você. Miles Monroe diz assim:
Só pode estar plenamente casado quem primeiro ficar plenamente solteiro. Você só pode casar no dia que você estiver feliz solteiro. Você está bem? Você vai fazer um outro feliz? Demorou. Então vamos fazer. Vem cá. Eu vou te aceitar, hein? Estou pensando no seu caso. Chega aqui. Deixa eu analisar seu currículo. Não. Eu sei o que eu sou. Você está entendendo? E eu vou te dar o prazer e a honra de ter essa formosura do seu lado. Estou analisando o seu currículo. Não. Hoje o povo fica assim, casa comigo, velho, pelo amor de Deus, que eu não vou mais não. Você é filho do Deus vivo! Para de se vender por pouco! Segundo erro que o solteiro comete, sabe o que é? É não procurar se melhorar. A pessoa faz lista para o outro. Eu quero uma pessoa gentil, carinhosa, amiga, não ciumenta, trabalhadora, fiel, até liberal financeiramente a pessoa coloca na lista. Olha que absurdo, né? Um dia uma moça me apresentou a lista do que ela queria num rapaz. A lista tinha tanta meiguice, romantice, tititice, que eu falei assim, esse cara ele existe, filha, mas não tem jeito de você casar com ele. Ela falou, por quê? Eu falei, porque ele já tem namorado. Você está pedindo um homossexual, cara. Não existe homem todo. Homem não é Hello Kitty, cara. Homem é UFC. Estão pedindo errado. Não faça lista para o outro, faça lista para você. Por quê? Porque você atrai o que você é. Você é chato? Pode preparar que um chato vai te achar. Ciumento, tem que casar com ciumento para ele provar o próprio veneno dele, falar, olha o que eu faço com ele, mas ele também está fazendo comigo, é tão bom. O pão duro, casar com pão duro, endemoniado que endemoniado, é assim. Um dia uma jovem falou para mim, olha o que uma menina falou para mim, Lucinho, eu estou preocupada, o que é? Só homem que não presta, só homem que quer me levar para a cama que chega perto de mim. Eu falei, menino, tem um negócio para te falar terrível. A gente meio que atrai o que a gente é, viu, filho? Credo, você está me desconhecendo? Eu falei, tô demais. Eu tenho que ter coragem de falar o que nenhum pastor vai ter coragem de falar, filho. Eu não estou devendo nada para você, não. Eu acho que você facilita, não. Pastor, a gente às vezes tem umas atitudes que não deveria. Você quer casar, você quer ser... Então sabe o que você faz? Melhora você. Você quer alguém sorridente? Seja você sorridente. Você quer alguém paciente? Deus, me dá paciência, porque eu quero ser paciente. Beleza. Aí Deus ouve essa oração e fala assim, você está querendo que eu te torne uma pessoa paciente? Você acabou de se classificar para eu te dar para fulano, porque fulano está me pedindo alguém paciente. E como você está investindo em você, então eu posso pegar você e fazer de você uma resposta. O nosso problema é que a gente não vê a gente como resposta para outro. A gente fica caçando, cadê o outro que vai ser resposta para mim? Mas você presta para ser resposta de oração para alguém? Que às vezes a gente está assim, quem o Senhor levantará para me tirar do cativeiro de Israel? Não, peraí, você não vai ser o faraó da vida de alguém, não? Você sabe se você vai melhorar ou piorar a vida de alguém? Então melhora você. Se encha do Espírito Santo, vai para a igreja, trabalha na casa de Deus, faz um curso, melhora o seu cabelo. Terceiro erro do solteiro é buscar conselho de gente errada. Qualquer idiota, aqui deixa eu te contar minha vida sentimental, olha... Você sabe o que é a pessoa que Deus mais vai usar na sua vida? Seu pai e sua mãe. Podem não ser cristãos, mas pai e mãe tem um radar, uma coisa muito doida. Um dia acabou o culto assim, o rapaz olhou para a mãe dele e falou, mãe, tá vendo aquelas 3 irmãzinhas ali no fim do culto, encostadas ali no carro? Tô vendo, meu filho. Adivinha qual das 3 que eu estou apaixonado e vou casar? A mãe falou, aquela ali da esquerda morena. Como é que você sabe, mãe? Eu falei, porque é aquela que eu detestei de cara. Mãe sabe, pai sabe, pastor também. Muitas vezes a gente está de bobo aqui.
Um dia acabou o culto, veio uma jovem e um rapaz. Lucinho, você ora por nós? Falei, não. Falei, por quê? Porque não vai dar certo isso aqui. Por que não vai? Eu falei, porque você chama gasolina, ele chama fogo. Eu conheço seus 3 últimos relacionamentos, conheço os últimos dele. Isso aqui, irmão, era na época que os Estados Unidos invadiu o Iraque. Falei, isso aqui vai tomar a mídia, vai tirar a guerra do Iraque da TV. Você está recusando a orar? Eu falei, tô. Pode chamar seu pai, quem você quiser, brigar. Isso aqui não tem condições. Por que vocês já estão namorando, gente? Por que vocês não vieram falar comigo, caramba? Eu ia te explicar que você não vai dar certo. A gente tem que parar de negar o óbvio. O negócio é óbvio. Olha aqui, ó. Tá aqui o óbvio, ó. Tá aqui. Ele tá aqui, caramba! Não é profetizar. Eu não estou profetizando desgraça para ninguém. Eu só estou olhando e estou falando, tá aqui uma miséria ruim. Não é assim, diz o Senhor, tu terás uma vida arrebentada. Não é isso não. Estou profetizando mal para ninguém. É porque o modus operandi dos 2 moleques é de 2 suicidas. E não vai dar nada que presta. Pergunta para o pastor. O pastor vai olhar no seu olho e falar assim, ora mais um mês. Pergunta para sua mãe, mas minha mãe não entende nada. A sua mãe pode não ser crente, pode não ser nada. Dentro dela, o Espírito Santo vai olhar e vai dar uma palavrinha boba. Você vai falar assim, e aí, tá vendo? Minha mãe sabe de nada, sabe de tudo. Para de ficar pedindo conselho com gente que está igual, mais arrebentada que você. 4º erro do solteiro é o tiroteio. Vai chegando uma hora que vai ficando desesperado. E ele chega para a igreja. E ele leva a sério aquele versículo. E todo ser que se move. Não é louvo ao Senhor, não. É eu pegarei. É o rei do gado. Tem muito rapaz rei do gado. Ele não namora nenhuma, mas ele cheira o cabelo de uma, fala um negócio no ouvido da outra, aí manda um torpedinho para outra, aí chega na festa, ele dá ideia numas 10, aí, quem você vai namorar? Não, ninguém não, é só meu curral. Quando uma delas vai saindo, quando uma delas ameaça namorar, vai lá, volta, você tá linda hoje, ela fala, sério? Trouxa, menininha trouxa, carente. Fica caindo na conversa de um pangaré desse. E aí o cara, vamos gente, casa? Não, tô novo, 45 anos, Fica dando ideia em um monte de menina. E tem muita menina assim também. As irmãs Capitão Nascimento aí, faca na caveira. Um rapaz falou para mim, Lucinho, sabe por que eu não sei cantar? Nenhuma moça, eu não sei. A gente estava lá na festa, eu falei, cara, conversa com as meninas. Eu falei, eu não sei. Eu falei, cara, mas você já tem quase 30 anos. Eu falei, não é preciso conversar. Quando a gente ameaça ir alguma moça, elas já vieram na gente, já. Então as meninas hoje sabem, a gente não sabe. A gente não sabe o que fala. E aí, tudo bem? Não sabe o que fazer. Nós temos que parar com o tiroteio. Vida sentimental do cristão é isso aqui, ó. Um tiro. E joga a arma fora para não correr o risco de dar mais tiro. E casou? Chupa essa manga. Não fala em trocar de mulher e não. E o corpo dela não voltou depois da gravidez. O seu cérebro que não voltou. Vai ficar com ela, gordinha, magrinha, atleticana, cruzeirense, não importa. Vai ficar com ela. Você não casou diante de um pedaço de pau, nem de gesso. Você casou diante do Senhor dos Exércitos. Quinto erro do solteiro: não aguentar esperar. Olha o e-mail que eu recebi aqui. A menina falou que eu podia ler. Pastor, estou muito triste com o que vem acontecendo, nada dá certo. Muitas pessoas me perguntam por que eu estou solteiro até hoje. Fala que eu estou dando mole porque existem muitas pessoas na igreja no pecado sexual e muitos estão bem, casa separa, casa de novo. Estou detonada comigo mesmo, penso que eu sou uma tola, pois já não sou tão nova, falta 1 ano para 30 anos. Vou abrir meu coração e te falar a verdade, há 8 anos sem namorar e na pureza a vida toda. Não estou acreditando mais nessas coisas de virgindade. A maioria dos cristãos transa mesmo antes do casamento. E se eu pecar, Deus perdoa. Eu não estou achando que tem problema mais. Ele já não
Eles já não enxergam o que é de Deus mesmo. Preciso namorar, preciso sair desse óleo seco. Nunca vi óleo seco. Preciso acabar com esse sofrimento, com essa tentação sexual que eu passo todos os dias. Já não aguento mais ficar vendo as coisas acontecerem, os anos passar e nada. Não sei se vou dar conta mais. Eu quero experimentar ao menos uma vez. Vou passar a me divertir com outras pessoas. Quero ir em outros lugares que não seja só culto. Não sei mais o que fazer com tanto sofrimento. Vou começar a sair sozinha. Esse negócio de ficar esperando, para mim não funciona mais. Vou mandar esse e-mail para o Nelson, escolhi esperar. Mas já estou arrebentada por dentro, acabou. A partir de agora, quem eu me apaixonar, cristão ou não, não vou ficar só olhando a banda passar. O que adianta eu esperar e nada acontece? Vou falar uma coisa para você. 5 minutos antes do ótimo chegar, o capeta manda o bom. 5 minutos antes de você entrar na Disney, você passa ali perto do Parque Guanabara. É assim. Você quer divertir? Você quer viver a vida desse jeito aqui? Beleza. Só que você está perdendo o ótimo que vem lá na frente. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. E é impossível que você creia nele para a sua vitória sentimental e sexual e o Senhor não te honre. Não é difícil, não, é impossível, por uma questão de fé. Por uma questão de fé. De fé. Qual é o outro erro do solteiro? Agir como se o mundo tivesse acabado quando dá alguma coisa errada na vida sentimental. Um namoro termina, não deu certo a corte, aí já fala em morrer, já... Tá vendo? Essa é a minha área frágil, o diabo tem legalidade na minha... Que legalidade o quê? Só deu errado, cara, uma. Tem 1 milhão de mulheres no mundo. Nós temos que ser menos dramático. Por que a gente dirige um carro, pode furar um pneu? E a gente não fala assim, vou jogar esse carro fora agora, ó. Meu problema é com o carro, a vida inteira, eu vou entrar no carro agora, vai bater de novo. Não, você faz uma prova, você toma um 0, você come uma comida, você tem uma diarreia. É tudo normal. Você engraçou com uma pessoa, não rolou, você descobriu que o jeito dela é muito diferente do seu. Velho, Deus abençoe, estamos aí firme na mesma igreja. Você faz um churrasco, acabou. As mulheres não, ficam orando. Quer fazer o defunto ressuscitar na raça. Não, isso aqui vai dar certo. E o homem, ele já assiste uma partida de futebol, ele já sara já vai para frente. Muitas irmãs estão sofrendo por um negócio que o cara já beijou 32 bocas depois. Mas eu creio que voltará. Não, olha aqui, levanta, entendeu? Vai viver a vida, abre seu coração, pega tudo que você ganhou de presente do ex, joga fora, libera você mesmo, vai ser feliz. Senhor, me dá um marido, meu coração está desimpedido, eu quero o melhor do Senhor para mim. Sétimo erro do solteiro: quando namora, quer agir como casado, e o casado quer agir como solteiro. Aí quando começa a namorar, aí ficam os dois isolados, corta todos os ministérios da igreja, não se envolve com mais nada, era gente boa, beijava todo mundo, abraçava todo mundo, era Davi pulando diante da arca. Mas agora Mical entrou na vida dele e acabou com a alegria dele. Vive, vai ser feliz. Todo acampamento que eu fiz na minha vida, todo congresso, tudo que eu já fiz para jovem, primeiro aviso que eu tenho que dar: é proibido os casaizinhos ficar sentados discutindo a relação. Que eu vou fazer no evento, começa os casalzinhos isolados a sentar, e ao invés de participar do culto, fica lá no fundo, 2 imbecil, um fazendo caracol no cabelo do outro, e falando de nada. Esse papo de namorado é a coisa mais idiota que já inventaram no mundo. E aí, meu amor, que estou apaixonado, então eles não estão bem, né? Aí tem que ficar eu: oi, não é hora de discutir a relação, você pode voltar para a reunião, por favor? Ai, o Lucinho é chato, né? Você não viu nada. Você não está namorando para discutir a relação, você não está namorando para ficar isolado. Você está namorando, você não é marido. Se a menina fala, eu vou rapar minha cabeça, ela vai rapar a cabeça dela. Vou pintar só esse lado de roxo, o problema é dela.
Solteiro, vai viver a vida, não fica preso, se matando. Eu estou vendo um monte de menininha de 11, 12 anos. A menina de 11 anos pôs no Twitter. Eu escolhi esperar. Escolhi esperar o quê? As vasilhas para lavar? Oitavo erro: envolver-se com não cristãos, ou ficar dizendo que na igreja não tem gente para ele ou para ela. Todo final de culto no Brasil, o capeta faz fila na porta da igreja entregando um papelzinho para os homens e para as mulheres assim, ó, solteiros, né? Não tem homem nessa igreja para você, não tem mulher nessa igreja para você. Todo final de culto. E eu viajo esse país inteiro, todo lugar que eu vou. Você sabe o que os jovens estão querendo vir fazer aqui no Confra? Ai, pastor, assim, estou querendo ir lá no Confra para ver se Deus me dá lá uma Rebeca. Mas não tem condições, a sua igreja aqui é tamanho ou maior do que a Lagoinha. Se não tiver gente aqui nessa igreja aqui para você casar, você pode morrer. Não, aqui não tem, que aqui eu já olhei, e aqui é uma garotada, entendeu? E eu não estou cansada, pastor, você não sabe o tanto. Então eu estou falando aqui em nome de Jesus, que os nossos olhos estão abertos a partir de hoje, para a gente ver aqui dentro da casa de Deus, a pessoa que Deus colocou aqui dentro para a gente. Que às vezes a gente está assim, ó, e está bem aqui, ó. Recebe, menino! Ninguém fala nada ali. Olha o que eu vou falar aqui, olha o que eu vou falar aqui, vê se treme você. Você já trabalhou com a possibilidade de que você solteiro, a pessoa com quem você vai casar e ser feliz, está no máximo 100 metros de distância de você agora? Quem acha que na casa do pai a gente acha tudo que precisa do pai? Quem acredita que aqui na casa do pai ele plantou tudo que a gente precisa? O filho pródigo, quando voltou, não falou: ai papai, eu tenho que voltar lá na pocilga para pegar um chapéu meu velho que ficou lá. Não, tudo que o menino precisava estava dentro da casa do pai, estava tudo lá, está tudo aqui. As desculpas que eu ouço: eu estou namorando um não crente, pastor, mas é simplesmente namorando, a gente não pensa em casar não. Que bonito, né? Segundo, ele não é crente não, mas ele é muito legal, ele não tem vício e ele me trata assim com muito respeito. Aí então nós temos que casar com policiais, porque eles também nos respeitam tremendamente. Terceiro, eu tenho mais coisa em comum com ele do que com os meus ex-evangélicos, a gente combina em tudo. Quando uma pessoa combina mais com um não cristão do que com um cristão, provavelmente ele não é cristão. Quarto, ele me prometeu que de vez em quando ele vai na igreja, e ele nunca vai proibir a gente de participar dos cultos e programas. Que lindo. Isso aqui não, meu filho, a Constituição já te garante o direito de ir e vir, ele não precisa te deixar. Quinto, ele diz que poderemos casar na igreja evangélica. Esse homem é um Deus. E que os nossos filhos poderão frequentar o ministério infantil. Olha, casa depressa com esse maravilhoso aqui. Sexto, eu disse que para namorar comigo tinha que levantar a mão na hora do apelo, ele levantou. Gente, deixa eu explicar uma coisa, as pessoas que vêm aqui à frente, aquilo não é conversão, é uma decisão. Tivemos 50 decisões, porque se aquelas decisões vão virar conversão, o tempo e o Espírito Santo que vão mostrar. Não é? Aí a pessoa levantou a mão aqui, você pega a sua vida e aposta num levantar de mão. Eu não aconselho ninguém a nem orar para namorar com ninguém que não esteja batizada há pelo menos 6 meses. Porque se a pessoa não quer nem batizar, se o compromisso dela com Cristo é tão fraco que ela não quer nem batizar, e foi Cristo que pediu, e o compromisso com você então vai ser fraquíssimo. Último, não tem problema não eu casar com um não cristão, pastor, porque Deus já me mostrou que eu vou converter ele. Você devia virar um evangelista. Billy Graham, sair pregando para todos os namorados não crentes do mundo. Penúltimo aqui, o que mais que a gente precisa? Saber se vender. Muitas vezes a gente coloca essa área da vida como algo muito espiritual, e eu comecei o sermão falando de um cara muito espiritual, e que parece que quanto mais espiritual, mais errado ele fez as coisas nessa área. Tem coisas muito simples, por exemplo, temos que ficar na vitrine. Aonde que você tem que ficar? No meio de todo mundo. Vem para todos os cultos.
Chega e fica no meio do povo. Chega atrasado na conversa, você ri sem saber do que é. Onde vocês estão indo agora? Ah, nós estamos indo lá pro... Ah, eu também estava indo para lá, mas eu nem falei para onde. Mas é para lá mesmo que eu vou. É ficar no meio da galera. Não, tem gente que está dentro de casa esperando o querubim, o surubim lá da presença de Deus vir com o marido no ombro, rodopiando e levar ele lá dentro da casa. Falei, eis aqui teu marido. Não é assim. Você sabe como é que eu encontrei a Patrícia? Num fim de culto, na porta da igreja. Eu olhei e falei, sério mesmo? Tá de bobeira assim? E aí, tudo bem? Eu sou o Lucinho. Como é que você tá? Tudo jóia, beleza. Papo mole ali, e aí, calor, né? O culto foi uma bênção, glória a Deus. Falei, senhor, uma hora dessa eu queria trocar uma ideia mais séria com você. Ela falou, pode ser agora, minha casa é essa aqui do outro lado da rua. Eu falei, nossa, que medo. Atravessei a rua, entrei lá, fiquei sentado, bati um papo. Aí eu juntei o restinho de homem que eu tinha e dei a cartada nela. Falei, aqui, ó, o que você acha da gente orar? Para ver se a gente ora sobre orar. Ela falou o quê? Eu falei, orar. Tô gostando de você, trem. Ela falou assim, volta daqui a 2 semanas. 2. Hoje as meninas falam assim, volta daqui a 2 segundos. Eu casei com ela de raiva, só dela ter me deixado 2 semanas esperando. Mulher, você pode estar apaixonada. Não se entregue emocionalmente de cara não, cara. Vai dando uns pedacinhos pro cara, assim. Você pode estar chonada, trincando de amor. Você segura. Quando eu virei pra Patrícia a primeira vez, eu falei assim, eu te amo. Sabe o que ela falou pra mim? Eu também gosto de você. Eu falei, mentira, você tá falando isso pra mim, você me arrebentou, mulher. Ela falou assim, eu não posso mentir, sou serva de Deus. Aí inverteu, hoje ela é apaixonadinha e eu sou o mais difícil. Inclusive, segundo, a gente tem que conversar bem. Aprende a conversar, solteiro. E aí, velho, chama as meninas de velho, não? Demorou, esse é o cruzeiro, esse é o galo. Mulher não quer saber de cruzeiro e galo. Entra com os assuntos que interessam a elas. Terceiro, mostre os seus dons, vem para a igreja trabalhar. Você vê um menino tocando, fazendo, ele fica até mais, ele é feio, mas ele fica mais bonito. De verdade, você vê um introdutor, um salva-vidas, um águia, um diácono, você fala, gente, desse uniforme ele ficou até melhor. Outra coisa, cuide da sua aparência. Olha aqui, 40% das mulheres detestam mau hálito nos homens. Conversando de pertinho. 19% detesta as unhas sujas, homem com unha suja. 18% falou que não gosta de pelo saindo do nariz. 6% falou que é as rodelas de suor debaixo do braço. 6% das mulheres reclamaram de excesso de pelo no corpo. 4% falou cravo demais no nariz. 3% das mulheres reclamaram daquela sobrancelha única. Dente amarelo, 2%. Perfume demais, 2%. O cara acha que Axe realmente atrai a mulher. Ele passa tudo e vem pro culto. Quem senta perto tem um ataque. E agora o último. O último erro do solteiro para a gente orar, sabe o que é? Pornografia e prostituição. Nós temos que pedir a graça de Deus, porque muitos não estão conseguindo esperar. Olha o que eu vou dizer aqui. Eu perdi a conta esse ano, quantas esposas me procuraram para me falar que viram pornografia no computador do marido. Eu não estou falando de 5 nem de 10. Você não casou para viver isso. Solteiro, você não casou para viver uma vida de prostituição, de pornografia, de tristeza. Sabe o que eu acredito? Que amanhã pode ser um dia feliz para a gente, sabia? Mesmo você não tendo ninguém hoje, e mesmo você tendo alguém do seu lado que você já não se empolga muito mais com ela. O amor é uma decisão.
Se você não tem ninguém para amar amanhã, ama você. Se você gostar muito de você, as pessoas uma hora vão falar assim: esse cara dá muito moral para ele mesmo, acho que eu vou lá descobrir o que ele tem. Não viva uma espiritualidade doente. Aqui diante da arca você pula e grita. Em casa você está doente no seu casamento, doente com seus filhos, doente no seu relacionamento com o sexo oposto. Fala de vida sentimental, você já dá pulo dessa altura, você está passando mal, você está doente. Não. Ah, Lucinho, você está falando isso aí porque você casou bem. Ô, irmão. Então eu vou encerrar dizendo o que aconteceu lá para o final do 3º ano do meu casamento. Eu e minha mulher um dia discutindo mesmo, feio. E no meio da discussão ela falou assim: então o jeito é eu ir embora para a casa da mamãe. Eu falei: o que você falou? Ela falou assim: o jeito é o divórcio. Eu falei: repete. Ela falou: divórcio. Primeira vez que ela falou isso. Eu falei assim: presta muita atenção no que eu vou te falar. Nós vamos falar o que quiser dentro dessa casa. Nós vamos gritar o que a gente quiser. Pode falar até bater um no outro. Mas nunca mais você vai falar essa palavra. Nem relacionada a nós, nem relacionada a nenhum outro casal. Porque eu não casei para viver isso com você. Nós vamos fazer dar certo. O Espírito Santo está do nosso lado. Eu falei assim, a gente estava muito alterado, eu abaixei o tom de voz e pus o dedo na cara dela assim. Falei: você escutou o que eu falei? Nunca mais você fala negócio de casa de mamãe comigo. Peraí. Aí ela ficou assim. Aí passou os anos, ela falou para mim assim: sim, aquele dia que você falou comigo, nunca mais fala a palavra de divórcio comigo, foi o dia que eu vi que você era o homem da minha vida. Foi aquele dia. Porque na verdade eu não queria te largar, mas eu falei de divórcio para ver o que você ia falar. Falei: então além de falar de divórcio, você fez uma pegadinha comigo? Então, só para deixar um pouco de amor no seu coração, eu quero nesse momento fazer uma declaração de amor para minha mulher. E aí nós vamos orar. Só para você se encher de amor. Quem quer ficar cheio de amor para dar aqui? Deixa eu ver. Deus é o Deus do amor. E nós vamos orar agora aqui para Ele abençoar a nossa vida. Patrícia, ela está me assistindo, tem que estar, em nome de Jesus. Você é o bife do meu Big Mac. Você é a cereja do meu bolo. Você é o Bernard da minha seleção. Você é o horário nobre da minha televisão. Você é a Gisele da minha passarela. Você é a goiabada do meu queijo. Você é o pernil do meu Natal. E que pernil! Você é o ventilador do meu verão. Você é o Colgate da minha escova de dentes. Você é o Axe do meu sovaco. Você é a Ferrari da minha garagem. Você é o Google da minha internet. Você é o Ayrton Senna da minha pista, das minhas pistas. Você é o Pastor Márcio da minha lagoinha. Você é a Nicole Kidman dos meus filmes. Você é o Jesus Freak das minhas canções. Você é a flor do meu jardim. Você é a festa do meu tédio. Você é a menina do Lucim. Eu era doença, mas você foi meu remédio. Hoje Deus tem que fazer um milagre. Vamos orar? Não, senta todo mundo, porque eu vou fazer um negócio com todo mundo sentado. Lucinho, o que eu tenho que fazer para viver o amor, seja eu casado ou solteiro? Convidar o Deus do amor para entrar na sua vida. Eu não tenho amor humano normal para eu dar para minha mulher. É Cristo em mim que me põe perto da Pati. A Patrícia não... Impossível ficar comigo. Não é difícil, é impossível. Sem Cristo, Jesus é o Dureplox dos casamentos. Jesus é o Super Bonder dos namorados. É Jesus que põe a gente do lado de uma pessoa só para a gente viver com ela feliz o resto da vida. Então vamos entregar nossa vida para Ele? Vamos? Todos onde estiveram ou estão agora, repetem comigo, digam: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Deus do amor, eu te entrego meu rancor,
minha tristeza, minhas decepções, inclusive amorosas. Te entrego meus pecados. Nesta noite eu decido que amanhã e nenhum outro dia da minha vida serão tristes, porque o Deus do amor entra na minha vida agora. E independente da minha situação matrimonial, eu agora faço uma aliança com Deus vivo, na pessoa de Jesus. Nesta hora, dá-me o Espírito Santo, transforma o meu coração, faz de mim uma pessoa melhor, sarada, salva, pela graça. Neste momento, eu recebo o teu perdão e a tua transformação. E na minha vida sentimental e todas as outras, eu verei a repercussão da entrada de Jesus na minha vida. Obrigado, Deus, por me salvar. Em teu nome eu oro. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez? Deixa eu ver quem fez pela primeira vez. Primeira vez que você ora e publicamente faz essa entrega para o Senhor. Primeira vez. Faz assim com a mão para eu te ver. Todos os que estão erguendo a mão, eu queria que você ficasse em pé. Você que está dizendo, Lucinho, eu fiz essa oração, pode ficar em pé. Eu fiz essa oração hoje, e eu fiz essa oração publicamente, e é a primeira vez que eu faço essa entrega assim, na frente de todo mundo, entregando minha vida para o Senhor, publicamente foi hoje. Então se você está ficando em pé, eu vou pedir para você pedir licença a quem está do seu lado e vir aqui à frente. Pede licença a quem está aqui, aí quem está aí do seu lado, e venha bem aqui no altar, que nós queremos orar com você. Nós pastores queremos receber você, te abençoar. Pode chegar, vem bem para frente mesmo. Eu vou pedir para ninguém sair, porque se você sai, você atrapalha quem está tentando chegar aqui no altar. Isso, venha, pode vir, chega bem para frente. Eu vou esperar, eu vi muita gente, inclusive lá na segunda galeria. Saia do seu lugar e pode vir para cá, que nós vamos te aguardar com muito carinho. Queremos orar por você. Amanhã, você não tem ninguém te esperando não? Você coloca a luz de vela amanhã, só você e Jesus. Fala, Jesus, vou fazer uma declaração de amor para o Senhor. Hoje é só para o Senhor, ano que vem vai ter mais gente na história. Venha, tem muita gente para vir ainda. Peça licença a quem está do seu lado, venha aqui no altar, que nós vamos orar e vamos te abençoar. Venha. Vem com alegria. Eu vi muitas pessoas levantando as mãos, venha. Se tem alguém do seu lado aí que você viu fazer essa oração, pergunta para essa pessoa aí agora. Pode perguntar, olha para quem está do lado e diga assim: você quer ir lá na frente comigo? Pode perguntar, pergunta. Eu vou com você lá. E nós vamos oficializar a sua entrega para Jesus. Muita gente ainda vindo, venha. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Isso, venha. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Tantas pessoas ainda vindo aqui, olha. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês todos que estão aqui, sentados ou aqui à frente. Nós vamos viver a mesma história que Davi viveu daqui a poucos minutos. Nós vamos sair do culto, da frente da arca,
E nós vamos voltar para casa. Eu não sei o que te aguarda lá na sua casa, mas eu sei uma coisa: nós vamos ser felizes. Nós não vamos voltar para casa para encontrar uma pegadinha lá, não. Nós não vamos voltar para a nossa vida amanhã para encontrar lá uma arapuca do diabo contra a minha vida e contra a sua vida. Porque Jesus nessa noite sara o nosso coração. E Jesus, Ele não dá uma recalchutada, não. Ele faz novo. Ele faz novo. Então sabe tudo que você já viveu na vida? Esquece. A partir de agora é tudo novo. É uma nova história, inclusive sentimental. Inclusive sentimental. A gente vai orar, nós vamos te abençoar. Vou pedir